Olá, no Em Discussão Convida de hoje, a presença do deputado Vítor Sapienza, do PPS, ex-presidente desta Casa de Leis, e o seu convidado, o jornalista Fernando Mauro Treza, atual presidente da BCCOM, Associação Brasileira de Canais Comunitários, e candidato ao Senado italiano. E o deputado Davi Zaia, do PPS, e sua convidada, Renata Bueno, que é deputada italiana, ex-vereadora de Curitiba e a primeira mulher do Brasil a ser escolhida deputada e representante dos italianos residentes na América do Sul e que busca a reeleição. Sejam todos muito bem-vindos. Aliás, as boas-vindas quem vai dar é o deputado Vítor Sapienza, né? Nosso decano aqui. Sem dúvida alguma, é uma satisfação grande receber ilustres candidatas. A filha do meu grande amigo Bueno, que nos tem representado sensacionalmente bem na Itália, e o Fernando Mauro, que vai tentar agora, juntamente com ela, continuar essa representação. Nós tivemos hoje a oportunidade já de discutir, na parte da manhã, na TV Trianon, a importância dessa representação, mesmo porque eu acredito que a imigração italiana foi a maior que trouxe todo esse desenvolvimento juntamente com a imigração alemã no nosso sul. Porque a gente faz uma diferenciação muito grande quando a gente vê São Paulo, Curitiba, Paraná, Rio Grande do Sul. Muitas vezes o pessoal me critica, eu sou exageradamente. Eu sou paulista e palmeirense. Então, dentro desse contexto, eu me orgulho da minha origem italiana. Eu perguntei à nossa deputada, eu sou descendente do sul da Itália. Só esse jeito assim mais entusiasmado de falar as coisas já se nota de onde eu sou. Já o italiano do norte é mais tranquilo, mais ponderado, mais sereno. Então, dentro desse quadro, nós temos lá os representantes do norte e aqui os representantes do sul da Itália. Do sul da Itália. Também as boas-vindas do deputado Davi Zaia. Aliás, né? Treza, Sapienza, Zaia, Bueno, né? Então, que mostra bem o... Você vê a diferença mais suave. Tutti italiani. Sua saudação primeiro aos convidados aí, deputado Davi Zaia. Muito bem-vindo mais uma vez. Satisfação, Jorge, estar aqui no programa mais uma vez. Deputado Vítor Sapienza, né, sempre o nosso líder aqui, né, o Fernando Mauro, e a deputada Renata Bueno, né, que já faz um grande trabalho de representação dos italianos que moram aqui, dos nascidos aqui, dos descendentes de italiano, que tem na sua representação lá em Roma, né, um belíssimo trabalho que foi feito. E nós vamos poder aqui no programa conversar sobre isso e a importância, né, da participação nessa oportunidade que a Itália oferece aos cidadãos que moram fora da Itália, sim, de não só votar, mas também eleger os seus representantes que possam ser representantes dos que moram fora da Itália. Né, acho que isso é uma conquista importante, né, do povo italiano, né, e, portanto, agora é hora de participar disso ativamente. Com a palavra... Antes disso daí, eu queria enaltecer a Renata, porque é muito raro, principalmente vindo de um povo excessivamente machista, ter alguém como representante feminino na Itália. Porque isso, a Renata está de parabéns, porque eu vou ser sincero. Eu tenho acompanhado, Davi, desculpa cortar, claro, a briga da Leila. A Leila é a presidente da Crefisa que está patrocinando o Palmeiras, quer ser presidenta. Mas falta muita coisa para ela ser igual a nossa Renata. Muito obrigada. Bom, preciso ouvir do candidato, até para explicar para o nosso telespectador, que vencer, né, esse processo de eleição. Pouca gente sabe, são os italianos, os que têm dupla cidadania, isso, que vota, né, que tem direito a voto, que vão receber as cédulas pelos correios e votar. Explicar um pouco da dinâmica, que não é só no Brasil, né, na Argentina também, o número de cadeiras que estão sendo... No mundo todo, né? Na realidade, o parlamento italiano ele reserva 12 cadeiras para deputados, para a Câmara dos Deputados, e 6 cadeiras para senadores, e divide essas cadeiras de acordo com
a proporcionalidade de cidadãos que tem nas demais regiões do planeta. Então, a América do Sul é uma das regiões em que você tem 2 cadeiras para o Senado e 4 cadeiras de deputados federais. Historicamente, nas últimas eleições para cá, desses 2 senadores, um é eleito pela Argentina e o outro pelo Brasil. E entre os 4 deputados federais, que a gente pode chamar de deputados federais, só para o telespectador entender, 2 são eleitos pela Argentina e 2 eleitos pelo Brasil, pelos brasileiros. De maneiras que isso é uma questão assim, muito importante sob o ponto de vista de representatividade. A gente tem que imaginar que na Argentina você tem quase o dobro de cidadanias reconhecidas do que nós temos no Brasil, embora nós tenhamos a maior comunidade italiana fora da Itália. E aí você tem um jogo que, para ser equilibrado, os cidadãos brasileiros, ítalo-brasileiros, precisam ir para o voto, precisam ir votar e, mais uma vez, por exemplo, não apenas reeleger a Renata Bueno como nossa deputada e representante da América do Sul no parlamento, sendo ela uma brasileira, mas reelegê-la muito bem. Sim. Porque o trabalho que ela faz é digno de mostrar que o Brasil pode dar exemplos de contribuições para o parlamento italiano. Só vou fazer aqui uma observação. Eu achei que a Renata às vezes não vai falar isso, porque ela não vai falar de si mesma, então a gente fala por ela. Mas, por exemplo, a Lei Rouanet, que é a lei que financia a cultura no Brasil, a Renata transcreveu essa lei para o italiano, levou debaixo do braço, chegou na Itália, e esta lei, que é a Lei Rouanet, na Itália, foi a lei que possibilitou, por exemplo, a reforma do Coliseu. O Coliseu de Roma, hoje, antes era só financiado pelo Estado, né, a sua manutenção. Essa lei de incentivo permitiu que empresas privadas pudessem fazer aportes para, por exemplo, recuperar um dos maiores símbolos do planeta, né, que é o Coliseu de Roma. E isso é um trabalho da nossa querida deputada Renata Bueno, que a gente tem que bater palmas, a gente tem que dizer... Só por isso já valeria uma bela reeleição para ela. Mas ela tem muito mais trabalhos e muito mais serviços prestados, e isso é o que a Itália permite, ou seja, você ter valores do povo italiano que estão fora da Itália, levando as suas contribuições e o que tem de melhor nas suas regiões. Então, na América do Sul, essa foi uma das contribuições que a Renata levou. Eu pretendo levar outras para o Senado e a gente vai, assim, avançando, levando o que nós temos de bom para levar, para mostrar para a Itália e também receber aquilo que a Itália tem de bom para trazer aqui para os sul-americanos. Então, eu acho que só para citar em questão de legislação, no Brasil nós temos uma PEC, um projeto de emenda constitucional do senador Cristóvão Buarque, que permite o mesmo, reconhece as comunidades de brasileiros no exterior para que eles também possam não apenas votar para presidente da República, mas possam votar para o parlamento e também serem votados. Ou seja, os Estados Unidos, que tem lá 500 mil brasileiros, vão poder eleger deputados e senadores deste contingente e mandá-los para Brasília para defender os interesses desses brasileiros que moram no exterior. É isto que a Itália faz hoje em tempos de globalização e muitos outros países como o Brasil futuramente deverão fazer. Deputada Renata Bueno, muito bem-vinda. Fale um pouco dos desafios que cercam a reeleição. A senhora que já trabalha, está desde 2013, né? Foi a eleição, sim, se não me engano. Sim. E como é hoje pedir votos, voltar, né? Aliás, temos que lembrar que, quando se fala da Argentina, que tem o tamanho do PIB, né? Estado de São Paulo, como São Paulo. Só que o Brasil é muito maior e tem muito mais italianos aqui, eu acho que nem todos com dupla cidadania, aptos a votar. Mas como é sair outra vez nesse périplo atrás de votos? Bom, primeiramente, obrigada, né, por nos receber, a mim, ao Fernando Mauro, agradecer ao Vitor Sapienza, o Davi Zay, que são grandes amigos aí já de longa data, inclusive ambos italianos, né, que representam muito bem a italianidade no estado de São Paulo. Então, na verdade, nós estamos agora concluindo um mandato de 5 anos, como vocês mesmos já disseram, eu fui a primeira pessoa eleita no Brasil a ocupar, nascida no Brasil, a ocupar um cargo para este da Câmara dos Deputados da Itália. Nós nunca tivemos nenhum homem outro que ocupasse esse cargo, né, Vitor? Então, não é só a questão de ser mulher. Na minha lista que eu fui candidata, na minha chapa em 2013, eu era a única mulher, a única abaixo de 70 anos, com muito respeito a todos os amigos, né, que já têm uma certa experiência. Mas, assim, para ver o quanto ainda esse ambiente é muito conservador da política italiana. Então, nós afrontamos muitos obstáculos. Ao longo do mandato não foi difícil, porque na Itália já é o contrário, nós já temos uma presença feminina muito grande no parlamento italiano e eu, na verdade, tive uma recepção muito boa da parte dos meus colegas, tanto deputados de destra do Berlusconi quanto de sinistra, que foi o que comandou o governo até agora.
Então, é bom para traduzir, para quem não conhece o teste de direita e de esquerda. Aí, né? não, essa parte a gente já... Quando a gente vai, né, desde dos partidos de direita até os partidos de esquerda. Então, eu sempre tive uma boa... um bom relacionamento e muito respeitada também por todos esses colegas deputados e senadores na Itália e até mesmo pelo governo. E agora nós estamos aí nesse processo. Os grandes resultados do meu trabalho, não só pelo meu mérito, mas inclusive por esse respeito que eu conquistei ao longo desse tempo. Fui líder de bancada, inclusive, eu sou uma deputada como todos os demais. Então hoje, se qualquer cidadão brasileiro chegue em Roma e pergunte, né, quem é um ítalo brasileiro, todos sabem que existe Renata e que existe uma deputada que representa os ítalo-brasileiros. Então eu acho que esse é o melhor resultado de todos aqueles que a gente pode elencar, de tudo aquilo que nós conquistamos durante os 5 anos. E a reeleição não é fácil, você sabe, né? Todos aqui sabemos. Ir para uma campanha não é fácil, tem muitos concorrentes, tem muita gente, inclusive, tentando fragilizar a minha imagem, até como mulher, mas eu acho que o trabalho concretizado é a melhor resposta que a gente pode dar. É muito diferente fazer política na Itália e no Brasil. Aqui, nesta Casa de Leis, 94 deputados, só 10 mulheres. As mulheres lá também são minoria, mas não. Falam alto? Falam alto, opa, e brigar em italiano é uma delícia, viu? Eu com meu marido é assim, quando vai brigar é tudo italiano. Mas a gente tem lá uma participação acima de 30% de mulheres no parlamento italiano. 30%? Acima de 30%. É um índice muito alto, inclusive é um dos mais altos da Europa. A Europa, em média, já tem 30% de mulheres, né, no Poder Legislativo. Tem? Nós somos 630 deputados no total e 315 senadores. Mas agora estamos aí, inclusive, numa participação muito grande do número de jovens também. 38% abaixo de 40 anos. Foi esse parlamento que encerra agora os 5 anos, né? Mas a intenção é que nessa eleição isso volte a acontecer e a ideia é justamente, não é a gente dizer, né, a mulher tem que participar, o jovem tem que participar. Eu acho que tem que ter um equilíbrio da sociedade. E a italianidade conta com isso, né? Uma sociedade que aqui no exterior hoje, o ítalo descendente, que é a minha geração, as gerações de agora, estão buscando reconstruir a história das suas famílias, que foi o que eu fiz, justamente para buscar uma oportunidade. Não só de estudar, uma oportunidade de formação, mas de se ligar ao mundo através do nosso laço familiar, que é a Itália, né? Então, isso é um grande amor assim, que a gente tem, e hoje tem muitas pessoas, muitos jovens brasileiros buscando a cidadania italiana, justamente para reconstruir esse caminho com a Itália. Eu quero um comentário do deputado Davi Zaia sobre a questão da política e essa comparação que lá é diferente. Lá, né, parlamentarismo, e aqui presidencialismo de coalizão, que faz muita diferença, né, deputado Zaia? É verdade. Lá o parlamento tem uma força, né, muito maior do que aqui no Brasil, porque lá, né, o primeiro-ministro está permanentemente participando lá das discussões lá dentro do parlamento. Exato. Né, e se o governo não consegue dar solução para os problemas, cai o governo. Vem um voto de desconfiança. Vem um voto de Exato. desconfiança. Marca-se uma nova eleição. Nova eleição, todo mundo disputado novamente. Né? Mas acho que tanto o Fernando, que está se candidatando agora, né, e que é importante para ter essa representação, como a Renata, né? A Renata também poderia falar aqui, né? A gente tem conversado bastante sobre essa importância dessas relações, né? Inclusive que agora os brasileiros que vão para lá, né, podem usar a carteira de motorista daqui do Brasil, não é, Renata? Exato. São acordos, na verdade, que estavam parados ao longo de todo esse tempo, até pelo grande episódio de Cesare Battisti, a não extradição, que congelou muito as relações entre Itália e Brasil. Então, nós tivemos muitas coisas que ficaram um pouco congeladas ao longo desse tempo. E os acordos bilaterais foram vários deles, né? Inclusive, agora nós conseguimos colocar em vigor, esse mês passou a funcionar, o acordo das carteiras de motorista, que 70 mil brasileiros hoje na Itália podem usar as carteiras de motorista do Brasil e vice-versa, italianos aqui também. Então, são sempre os exemplos, né, Fernando? O Fernando é um grande amigo que apresenta aí o programa do Conexão Brasil-Itália também, dirige aí alguns canais de televisão e está sempre falando não só do nosso trabalho, mas atualizando essa relação entre Itália e Brasil. E falar do parlamentarismo lá é lembrar que o parlamento é o coração da Itália. E dentro desse coração, o Brasil, a América do Sul, que é o nosso colégio eleitoral, nós temos os nossos representantes, né? Então é muito bom lembrar isso. Um dado interessante também, o Vitor é testemunha. Nós somos aqui
o Brasil que mais tem descendentes de italianos no mundo. O Brasil tem mais de 30 milhões de descendentes de italianos, ou seja, 1/6 da população do Brasil tem de alguma forma vínculo com o sangue italiano. Então nós temos poucos ainda reconhecidos a cidadania com o passaporte italiano, porque são ainda em torno de 400 mil, a Argentina tem mais, a Argentina já tem quase 700 mil, porque eles lá tiveram, quase o dobro, né? tiveram uma celeridade no processo do reconhecimento da cidadania, coisa que nós conseguimos fazer agora, que entrou em vigor em 2016 também, uma desburocratização desse processo, que foi também um trabalho que a gente desenvolveu. Mas agora estamos aí nos dedicando a esse novo momento, né? Eu acho que passou, agora vamos olhar para frente, né, Fernando? É isso mesmo. Ter um companheiro lá no parlamento, eu acho que é fundamental para que a gente possa reforçar o nosso trabalho. Não só com um senador eleito junto comigo, que sou deputada, mas termos um time hoje armado em toda a América do Sul. Nós temos candidatos em Santa Catarina, Minas Gerais, Distrito Federal, temos uma outra candidata aqui em São Paulo também ao Senado, temos candidatos na Argentina, na Venezuela, no Equador. Então, assim, hoje nós lançamos o Movimento Passione Italia, que é o primeiro movimento político italiano que nasce no Brasil, justamente para reforçarmos esse trabalho. E o Vitor Sapienza e o Davi são nossos convidados de honra aí para participarem com a gente. Posso fazer uma coisa? Por favor, por favor. Eu acredito que hoje está, infelizmente, ocorrendo um esmorecimento da importância do italiano. Pois eu me lembro bem, Renato, eu nasci num bairro no Bom Retiro. O Bom Retiro praticamente foi formado por italianos e por judeus. Então, dentro desse contexto, você tinha, eu me lembro bem, quando tem uma rua dos italianos lá no Bom Retiro. Sim, quando eu saí. E digo mais, quando houve a guerra, que o Brasil declarou guerra ao eixo, foi um pessoal que quis mudar o nome da rua para a Rua dos Brasileiros. E foram lá com uma escada, um italiano saiu com um revólver. Olha isso. Você desce Essa daí. Guerra veio para o Brasil, a gente não sabia. Você desce daí, que ninguém. Eles tinham mandado fazer, eu me lembro bem, eu morava lá, tinham mandado fazer uma plaquinha de papel para cobrir o italiano contra o brasileiro. Você desce, não te mato. Então, dentro desse quadro, você teve, por exemplo, a figura do Juventus, que era tido como um time italiano na Moca. Teve o próprio Palestra Itália, que depois mudou o nome, tá certo? Então, dentro desse contexto, hoje, você não vê ainda uma vibração. Eu, pelo fato de ser mais antigo, ter nascido antes, eu me lembro bem, e até me lembro, no primeiro mandato meu, onde esse italianinho do Bom Retiro quer chegar? Onde esse italianinho? Porque você sacudia, vai sair alguém de um bairro que só tem italiano. Eu vejo, por isso quando eu te perguntei, você com o orgulho que você tem que ter, além de ser mulher, de ser a primeira mulher, porque vou ser sincero, eu vejo, por exemplo, eu tenho 5 filhos, um homem e 4 mulheres, e eu vejo o bloqueio que existe para ter acesso a posições. Eu vou dar um depoimento. Preconceito, né? Eu tenho uma menina, é número 2. Ela... por número, tanto que... Tem 4 mulheres, tem o número 2. Eu tenho o número 2. Essa menina, ela trabalha numa multinacional. Chegou para mim e falou, pai, vai ter uma eliminatória para ver quem é gerente regional. Sou eu e mais 4. Eu fui e falei, filha, 4 homens. Você tem que tomar um pouco de cuidado. É um machismo, você vai concorrer. Aí ficou ela e mais um. Falou, pai, eu vou concorrer com um engenheiro. Ele tem curso de especialização na FGV. Eu falei, filha, vai ser muito difícil. Tentando já amenizar um pouco a situação. Passou um tempo. Olhou para mim e falou, pai, infelizmente, você tem razão.
aconteceu isso, assim, assim. Eu falei, eu disse para você, pai, só que eu estou brincando com você. Ele com todo a Politécnica, a FGV dele, quem ganhou fui eu. Ah, que maravilha. Mas primeiro, ela foi me consolando. Foi fazer uma pegadinha. Eu falei, olha, filha, você está participando. É difícil. Mas aí conta, né? Eu estava dando Preparo, e falei, conta, quando terminei, ela falou, pai, só que ele com todo o FGV dele, com toda a Politécnica dele. Quer dizer que o senhor nasceu no Bom Retiro. Por isso o senhor fala com tanto carinho assim do Corinthians. Isso é só provocação. Também, Fernando também, Mauro. também. Fernando Mauro, mas vamos falar também desse desafio que é levar esse intercâmbio Brasil-Itália. Isso é importante falar, porque eu acho que a gente foi apagando. Não é só o nome da rua, não, dos times, é muito mais. Mas você O sabe desenvolvimento de São Paulo tem muito a ver com a Itália, com os italianos muito, aqui. Lógico, você sabe que tem uma questão aí que o Vitor colocou, o deputado Vitor Sapienza colocou, que é muito importante, essa questão do preconceito que você sofria, porque você tem que lembrar que o Brasil ficou do lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial e contra, portanto, os italianos, alemães, japoneses, né, o eixo. E, acabada a Segunda Guerra Mundial, você tinha que mudar o Palestra Itália para Palmeiras, o Germânia para Pinheiros. E esse ranço, ele foi ficando nos anos 60, 70, e ele foi avançando. Quando é que você acaba com isso? Quando você tem um representante do Estado italiano, legítimo, que vem aqui conversar com um representante do Estado brasileiro legítimo e fala assim, vamos passar uma borracha nisso tudo, esqueceu para trás e avançar para frente nas relações do Brasil e Itália, que esses dois países precisam? Muito bem, aí vem a questão da representatividade. Eu sou parlamentarista, viu, deputado da Visaia, só para registrar, acho que o parlamento tem que ter força, como ele tem na Europa em geral, tudo mais. Mas eu acredito que você possa ter a convivência de um presidente eleito pelo povo e um parlamento, e um primeiro-ministro eleito pelo parlamento, que é o caso, por exemplo, da França. Você vai para a França, o Macron, se eu perguntar para você, meu caríssimo jornalista Jorge Machado, quem é o presidente da França? Você, é o Macron. Muito bem. Por que a gente sabe que é o Macron? Porque ele foi sufragado, ele foi votado, ele passou por um processo eleitoral, ele teve que se expor, colocar as propostas dele, ele teve que se colocar diante da mídia internacional. E isso fez com que ele fosse votado. Ele ganhou a projeção. E ele, na hora que ele foi votado, e ele veio aqui para o Brasil, ele vem representando o povo com a força do voto. Agora, na Itália, nós temos um presidente da República que é eleito indiretamente por um parlamento que tem todos os méritos, etc, 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 mas a figura que é eleita pelo parlamento muitas vezes não tem o apoio popular, como os últimos primeiros ministros tinham aí, que legal e tudo, mas não foram votados, não foram sufragados. Então, eu defendo que você possa ter um presidente da República eleito pelo povo. Pelo voto direto. Voto direto. E você tem um primeiro-ministro eleito pelo parlamento. Eu acho que isso funciona em Portugal, isso funciona na França, nos países onde você tem monarquia não funciona porque o chefe de Estado já nasce rei, né? Então, você pode montar algo nesse sentido, mas precisa colocar a discussão. Precisamos sair nessas eleições do nível assim do térreo do debate, que é o que? A filha do consulado. É lógico que todo mundo é contra a filha do consulado, todo mundo acha que a filha é ilegal, todos os candidatos a deputados, a senadores de todos os partidos são unânimes em dizer que o serviço consular prestado no Brasil não é equivalente ao serviço consular prestado em Nova York, ou em Buenos Aires, ou em outros países do mundo onde você tem italianos. Então, isso tem uma origem, essa origem econômica, a Renata fez um super trabalho nesse sentido, de fazer o quê? Trazer recursos, você precisa de dinheiro para o consulado funcionar. Agora, além da questão econômica, você tem uma questão política que a gente está tratando aqui, que também precisa ser enfrentada. Eu tenho certeza que a Renata vai fazer esse enfrentamento e eu vou fazer esse enfrentamento porque precisa ser feito. Não adianta você só ficar no térreo da disputa entre os candidatos falando sobre a fila e não falando sobre o que é o principal, por que dá origem à fila. Eu queria fazer um intervalo, mas por favor. Entre os dois. Vocês disseram o seguinte, que tem mais, em que pese a população de São Paulo ser mais ou menos idêntica da Argentina, a Argentina tem praticamente... O dobro. Não, de São Paulo é o triplo. Então, o que é que de São Paulo é o triplo de o que é que nós poderíamos... Por quê? A grande briga e crítica, e você ouviu hoje, é que o próprio consulado dificulta sobremaneira a cidadania. Para o brasileiro. E a cidadania para o brasileiro. E isso ocorre, olha, com toda a sinceridade,
É raro o mês que não vem gente pedir para mim ou pedir para você, para a gente interceder. Ainda vocês têm que interceder no sentido de obter isso. Porque quando eu disse que o peso da Itália no Brasil se perdeu ao longo do tempo, uma das razões também porque você pega, por exemplo, um italiano do Bom Retiro que tem um neto italiano e que gostaria de usufruir das vantagens que tem. Ele vai uma vez, quer saber de uma coisa, não vou ligar mais para esse troço aí. Enquanto que na Argentina a coisa é rápido. Mas aí que está. Isso teria que ser feito através de pressão. Uma das política. Da desburocratização foi essa que eu falei da Convenção das Apostilas. O Brasil tinha 50 anos que tinha firmado um acordo do Pacto de Haia com 111 países e até hoje não tinha ratificado isso. E muitos líderes italianos aqui diziam, há 10 anos eu ouvia dizer, a gente está tentando resolver. Nunca ninguém fez nada. Eu fui eleita, foi prioridade no meu mandato fazer a ratificação, entrada em vigor dessa Convenção das Apostilas no Brasil. Meu pai e vários amigos italianos, autoridades em Brasília, me ajudaram muito nesse processo. Então nós conseguimos fazer com que o Brasil hoje tenha esse processo facilitado. Se pode Exatamente. Falar Qualquer documento emitido no Brasil hoje, ele não precisa passar pelo processo de validação e ele acaba diminuindo em 50% a burocracia do processo de cidadania italiana. Além de vários outros, né? Preciso fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar mais das eleições no parlamento italiano. Voltamos em instantes. Justo. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta no Em Discussão com Vida e no bloco anterior falávamos deste gap, desse afastamento das relações Brasil-Itália. Temos que lembrar, e aliás eu vou provocar a deputada Renata Bueno aqui mais uma vez, sobre o desenvolvimento brasileiro e paulista em especial, fundado no café. Quem vai ao Museu do Café, na entrada da USP de Ribeirão Preto, vê lá uma estátua monumental, a família italiana e a família alemã. Por que houve esse distanciamento, essa separação? Sendo que aqui em São Paulo, principalmente, o que tem de italiano, sobrenomes estão por aí, né? Quando a gente fala da imigração europeia no Brasil, sim, aquela tradicional que é centenária, né? A gente está falando de hoje, já estamos comemorando as primeiras famílias que chegaram a 140 anos atrás. Então, a gente passou por um período em que Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, isso acabou afastando muito a cultura italiana, que foi o que eu acho que aconteceu com o Vitor, aconteceu com meu pai também. Muitas gerações acabaram não falando a língua, não usando ainda as tradições, justamente porque era proibido ou era vexatório. Então, as pessoas acabaram se distanciando dessa cultura. E isso é muito triste. Então, justamente nesse sentido, como eu comentei já no começo do programa, que a minha geração começou a retomar isso, né? A retomar esse laço familiar, a reconstruir a história da família, justamente para ligar
ligar-se ao mundo e ligar-se à Itália e à Europa. Então, acho que é um ponto bem interessante, né, onde a gente tem, inclusive, estimulado muito isso. Antes de eu ser deputada, eu sempre estimulei muitos jovens a irem estudar, a irem, né, conhecer, a irem se ligar a este mundo que é a origem da sua família. Acho que é bem interessante, Renata, né, Vitor? Eu tenho uma máxima, só conta história quem tem história. Eu tive a honra de trabalhar com o professor Caetano Lalanha, é uma das maiores autoridades em contabilidade, ele era italiano. E eu sou da época, eu não presenciei isso, mas eu me lembro bem, na minha casa o pessoal ouvia a rádio em ondas curtas, porque nós estávamos ganhando a guerra. Então, e quem se atrevesse na rua a falar em italiano, era preso. Ouvi em ondas curtas que a Itália estava ganhando. Então, falando em fake news aí, o que era isso? Notícia falsa. Dentro desse contexto, o professor Caetano Lalanha foi preso porque ele tem uma pronúncia muito carregada em italiano. Ele foi preso e levado no DOPS, no antigo DOPS, depois houve interferência política, ele foi solto. Tinha sido dado a ele, através do Oswaldo Aranha, o título de cidadão brasileiro. Ele era do Sul. Ele rasgou o título de cidadão, pôs no envelope e mandou para o Oswaldo Aranha, dizendo, faça bom proveito disso daí. Por quê? Se você me dá um título de cidadão, então você não pode alterar a minha pronúncia. E a pronúncia dele, em que pese ser catedrático de contabilidade, ele tem uma pronúncia muito pesada. E o prenderam, ele não teve dúvida. Ele pegou o título, rasgou, pôs no envelope e mandou de volta. Inclusive, muitos se naturalizaram, não foi? Não, ele se naturalizaram brasileiros. Ele ganhou o título. Ele, pelo fato de ser quem era. E com isso perderam. Exatamente, o direito de passar a cidadania para os seus filhos. Né? Pois é. Agora, vou fazer uma observação. Deixa eu fazer uma observação, Jorge, que acho que isso que o deputado Vitor Sapienza está falando, que é sobre a questão dos italianos fora da Itália. Né? A Itália não seria o que ela é hoje, não fôssemos nós, os imigrantes italianos, que as nossas famílias saíram da Itália e difundiram a música italiana, a culinária italiana, quer dizer, o jeito italiano de viver. Isso fez com que a Itália se transformasse numa potência internacional conhecida nos 4 cantos do planeta. Então, nos Estados Unidos, você vai para Nova York, você tem um bairro, né? O Little Italy, em Nova York, é isso. O Bexiga, em São Paulo, a Moca, são exatamente retratos disso, da cultura italiana a lestero, quer dizer, a cultura italiana fora da península, né? Então, por isso, eu acredito que o governo central italiano tem que olhar com mais respeito o seu cidadão que mora fora da bota, que mora fora da península. Por isso é importante que você tenha representantes do mundo, e a Itália já faz esse primeiro passo a reconhecer os seus representantes, dos seus italianos no mundo todo, que possam estar no parlamento italiano. E aí o segundo momento é este em que vive hoje a nossa querida deputada Renata Bueno, que é o quê? É tratar deste tema através do convencimento, é mostrando a grande Itália que existe fora da Itália, mostrando com números, mostrando com gestos, mostrando com atos. E eu acho que a Renata faz um excelente papel aqui na América do Sul para unir os dois continentes, para unir a nossa relação Brasil-Itália. Então eu acho que isso é muito importante, deixar claro para o governo central italiano a importância que nós temos enquanto imigrantes. Importante salientar que nós vamos estar recebendo durante esses dias agora a visita do ministro das Relações Exteriores da Itália, Angelino Alfano, que é inclusive um colega, amigo meu, e ele vai visitar o Brasil até sob pedido nosso para ver e conhecer a comunidade de perto. Deputado Davi Zaia, conte um pouco sobre isso também e principalmente falando da Itália também como porta para receber os ítalo-brasileiros, é assim que se fala, né? A gente olha muito para Portugal hoje em dia, né? Os brasileiros e Portugal. E por que não essa mesma relação afetuosa entre brasileiros e italianos? Primeiro destacar que o fato de ter a União Europeia, né, a Itália é uma porta para a entrada não só para a Itália, né, mas também para a União Europeia. Né, e acho que o Brasil, cada vez mais, também precisa se firmar nas suas relações internacionais.
né? Esse é um grande desafio, né? Colocar os seus produtos lá fora, ter o comércio. Hoje o mundo é global, não dá mais para pensar o Brasil, né, restrito a nós somos um país grande e não dependemos, muito pelo contrário, né? Nós precisamos. Então existem inúmeras oportunidades, né, de relações das universidades, né, de empresas que podem vir para cá, né, de empresas que podem ir para lá. E acho que esse trabalho também é um trabalho que eu tenho conversado muito com a Renata, né, que ela tem procurado fazer também. Então, além de todas essas questões da cultura, resgatar a cultura, né, das tradições, da música, da comida, né, do turismo, né, nós estamos empenhados aqui no estado de São Paulo em desenvolver o turismo em todo o estado, né? Por quê? Porque hoje é uma fonte de renda, é uma fonte de emprego, sim, é uma fonte importante da atividade econômica. Cada vez mais isso pode gerar. Então essas relações, né, com a Europa são fundamentais e com a Itália. E que, por sinal, também ainda passam por esse parlamento aqui. Eu digo quando eu citei aqui a Loba Romana para trazer a italianada para dentro do parlamento, não é, deputado? Mas você sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma crítica não a vocês dois, mas vou fazer uma crítica à diplomacia italiana. Que ela é, eu lembro bem, sou de uma época que rara era a emissora que não tinha um programa de música italiana. Hoje, você tem que procurar, você não encontra. Só tocava música italiana. Isso, eu estava lembrando, porque me parece que hoje é o Festival de São Remo, aniversário de... Ah, é verdade. Então, você vê que eu estou acompanhando. Olha, né? isso. Então, daí traz a Itália para dentro dessa casa. Ele vai à tribuna e lê o Hélio Gaspari. Não, você vê que... Tudo então, que ocorre... Olha, transversalmente ele traz a Itália todos os dias aqui para dentro. Eu falo, olha, tem coisa que eu não concordo com o Hélio Gaspari, mas hoje ele disse isso. Então, dentro desse contexto, eu entendo que vocês dois também têm que dar uma prensada, porque na hora que você começa a propagar a música, você começa a levar, você começa a recuperar a relação. Sim. É isso aí. Claro, é isso aí. claro. Eu digo Mas nós que- temos muitos Renata. projetos independentes. O próprio José Messina, que é o presidente da Associação dos Sicilianos aqui de São Paulo, é um grande amigo. E ele está se programando, inclusive, para a gente trabalhar alguma coisa ligada ao Festival de Sanremo. Porque o Festival de Sanremo já tem há mais de 50 anos, é histórico como o Festival da Música no mundo. E trouxe muita música para o Brasil também. Inclusive Pepino de Capri e tudo mais, né? Bom, o Roberto Carlos foi ganhar o festival lá, né? Exatamente, Não precisa nem falar foi. nada. né? Ele faz o I Love Sicily Olha, aqui no Brasil, você né? falou- É, o Messina faz. Messina Muito faz, legal. né? A Você iniciativa falou é muito uma boa. coisa, que o Nico Fidenco, ele veio cantar no Paineira. Eu era conselheiro do Paineira, não do Palmeiras, do Paineira. Na metade que ele estava cantando, ele perdeu a voz. Ele saiu do palco chorando. Foi, é. Deu um tempo de mais ou menos 10 ou 15 minutos, ele voltou, ele deu um show, ele foi aplaudido de pé. Então, aquilo fez com que eu falasse, italiano bacana, esse cara. Esse cara aí. E como firmar toda essa proximidade? É importante, viu? Eu quero ouvir também o deputado da Visay, que também roda esse estado de São Paulo todo. A gente fala, por exemplo, Osasco, que tem uma cidade irmã na Itália. Pedrinhas Paulista, tem muito italiano lá. Vargem Grande do Sul, tem muito italiano ali. Conte aí, deputados da Visay. Muitos italianos, né? Cada canto desse estado que a gente anda, a cultura italiana tá presente. Né? Cordeirópolis. Cordeirópolis é onde ele nasceu. O bairro lá é o bairro dos italianos, o bairro do Cascalho. Né? Tivemos esses dias em Taubaté, a deputada inclusive Festa de esteve lá, Quiririm. né? A Quiririm, né? Os italianos que chegaram lá inicialmente para produzir tijolo, né? E depois plantar o arroz irrigado. Né? Hoje perdeu um pouco a capacidade de se tornar economicamente viável, porque o Rio Grande do Sul é que planta o arroz quase todo aqui do Brasil. Né? Mas permanece toda a tradição lá, porque daí eles foram para a gastronomia. Sim. Né? Então hoje o bairro do Quiririm está na gastronomia
que é uma tradição também italiana. Que foi uma das poucas tradições que não se perdeu, que se manteve muito forte, muito aliás, forte. né? A gastronomia É, italiana da comida no Brasil. ninguém abriu mão. É o que faz Né? toda a diferença. E acho que esse é o desafio que tem sido colocado. A Renata tem trabalhado muito nisso, né? Não só nessa questão da legislação que possa facilitar. E esses dias a gente conversava também, ela estava falando assim, ó, vocês não pensam que eu estou do lado do consulado, não, eu estou lá para... Eu estou do lado do povo, eu estou do lado de apertar o consulado. Não, sabe que nesse período eleitoral tira foto ao lado do cônsul, do embaixador, tira voto, né? Mas porque existe muita cobrança com relação à cidadania, como o Vitor falou, com relação à renovação de passaportes. É um grande problema. A demanda só aumenta e os consulados sempre com estruturas mais precárias. Então, nós trabalhamos muito, trouxemos recursos para os consulados, mas ainda falta muito para poder satisfazer o número grande de cidadãos que a gente tem. Então, é uma lida essa. Eu respeito muito os diplomatas que vêm aí. Nós temos um excelente embaixador, inclusive italiano no Brasil, mas a nossa defesa é do cidadão. Nós recebemos diariamente e-mails e a gente tenta combater isso para poder atender a todos, mas realmente não é fácil. Renata, se permite uma interrupçãozinha. Sim. Eu sou um pouco... Quando eu gosto do programa, eu participo mesmo. Tá bom? Então, dentro desse quadro, a gente tem muitos jornalistas filhos de italianos. É mesmo, A gente teria que envolvê-los na crítica Sim. pela morosidade da Sim. concessão dos títulos. Porque se não houver pressão, Mobilização não vai. a coisa, porque por mais competente que o político possa ser, se ele não criar uma condição paralela para pressionar, vocês dois, principalmente nessa época, que estão fazendo campanha, tem que começar a chegar no jornalista. Aquilo que você falou, que brincou comigo, como é que é o jornalista que mesmo? O Hélio Gaspari. O Hélio Gaspari. Hélio, ora, a Folha, no domingo, ela tem uma tiragem de uns 500, 600 mil exemplares. Ele tem uma página inteirinha dele. Um toquezinho que ele coloca lá. A Mônica Bergamo também é filha de italiano. Sim, coloca uma etiqueta assim, olha, não aguento mais a reclamação, PPP. É verdade. Tem que mudar isso aí. Mas E vamos acho falar de... que por só favor, destacar que nós temos aqui, né, e acho que essa também é uma valorização importante, né, os italianos recuperando muito as suas organizações. Então isso tem aumentado círculos, né, associações, né, de italianos, né, isso acho que é importante, é um caminho que está ampliando. As associações regionais, elas sempre foram muito fortes ao longo desses anos, né? Cada estado da Itália financiava as suas associações, dos calabreses, dos napolitanos, sicilianos, vênetos, trentinos. Mas agora, aí teve essa perda, né, nos últimos tempos, e agora a gente tem feito um incentivo para tentar retomar isso, né? Vamos já pensando uma rodada de considerações finais, 2 minutos para cada um. O que espera o eleitor, esse ítalo-brasileiro, em relação às eleições? Porque parece que há um distanciamento, não é todo mundo que vota, né? Como conquistar corações e mentes aí, né? No caso da deputada Renata, a reeleição, mas no seu caso, ao Senado. No que diz respeito ao eleitor, a gente precisa registrar que apenas 1/3 dos eleitores votam. Só 1/3? Ser de um contingente aí de 300 mil eleitores, 120 mil votam, 33% mais ou menos, né? Há quem diga que é muito. O voto não é obrigatório, é muita gente ainda votando, 33%, vocês, né, tem que achar que está bom e tal. Eu acho que você vai ter mais participação à medida que você tem mais interesse, né? À medida em que você tem esse interesse maior pela Itália, que é o que tem acontecido nos últimos anos, a cada eleição acho que a gente vai ter 33%, 38%, 39%, 40%. Você vai começar a crescer o interesse da pessoa poder participar. Porque quando ela vê que o parlamentar que ela elege aqui, na América do Sul, vai ter papel importante na relação Brasil-Itália, seja ele um papel político, seja ele um papel de legislador, e que se você imaginar que na América do Sul você tem a possibilidade de não ter um representante brasileiro para a Câmara ou um representante brasileiro para o Senado, que é o país onde você tem o maior número de descendentes, quer dizer, você começa a falar, bom, vamos então votar. E eu acho que à medida que as pessoas votam, o que elas esperam? Elas esperam um parlamentar
que defenda o direito do italiano no exterior, para que ele seja respeitado de verdade, que seja contra a questão das filas nos consulados, de uma maneira organizada e clara. Como a Renata falou, recurso de um lado e pressão política no governo central de outro. Voto aumenta a responsabilidade, você sabe disso, e a cobrança também, né? Não, com Muito, certeza. sim, sim. Você tem a questão, por exemplo, dos imigrantes na Itália, em que eu digo o seguinte: nós somos imigrantes, nós viemos para o Brasil, não é uma questão de sairmos fugindo da guerra, da fome, chegamos aqui no país. A Itália passa por isso recebendo os estrangeiros hoje, e eu digo que a Itália é para todos, inclusive para o imigrante que vai para lá do leste europeu, que é a maior imigração do leste europeu. Você tem depois os africanos, você tem aqueles que fogem da guerra da Síria, né, e vão para a Itália. Agora, é para todos, mas é também para os italianos. E a Itália não consegue enxergar isso. É aquilo que você vinha falando, como é que você faz para o italiano que está aqui imaginar ir para a Itália para estudar, para trabalhar, para, enfim, se envolver com o país? Se você imaginar nos anos 80 e 90, em que o Japão precisou de gente para poder tocar, mão de obra... buscar a Decaseg de volta. O que ele fez? Ele fez o seguinte, falou, pô, precisamos de mão de obra. Eles buscaram alemão, brasileiro, italiano, muçulmano. O que eles buscaram? Eles procuraram os filhos dos japoneses, os netos japoneses, para levarem para lá. Eles se viravam depois para pagar a passagem aérea, para fomentar a ida deles para lá. E depois eles tinham a opção de ficar no Japão ou então de voltar para o Brasil com uma poupança e aqui montarem o seu negócio, o seu karaokê, etc, etc, etc. Então, mas isso só aconteceu porque você tinha uma política pública do Estado japonês para dizer o seguinte: eu quero os meus filhos. Ele se interessou. Os netos. Sim, os filhos da pátria. Os filhos da pátria. E a Itália, infelizmente, ainda não tem essa política que precisa ser feita, e a gente está lá no parlamento para exatamente fazer as políticas públicas que a Itália precisa para trazer seus filhos. Suas considerações finais, desejando sucesso ao seu convidado. A gente quer ir para lá, né? A gente não tá, só quem está é Renato, a gente quer ir para lá. Eu vou completar um pouco. Você começou a entrar numa linha que eu pensei que você fosse seguir, mas você ampliou mais. Hoje, o povo, de forma geral, ele quer saber o seguinte: qual a vantagem que eu vou levar se eu tiver a cidadania italiana? Bem prático. Sim. Porque se nós não mostrarmos isso para eles, hoje a tônica é a seguinte: vamos admitir que o Davi, ele tem, os filhos dele têm, eu também tenho meus filhos, e de repente tem o colega do meu filho que está há alguns anos esperando a cidadania. O fato dele começar a comentar que isso está acontecendo, vai provar, por que eu vou votar se... Então, dentro desse contexto, a gente tem que mudar um pouquinho a imagem. E mudar a imagem vai depender muito da pressão que vocês vão conseguir fazer em cima do consulado, em cima da embaixadora, para acelerar em procedimentos. cima também dos representantes junto à imprensa escrita e falada, que tem ascendência italiana, que pode ajudar nisso daí. Deve ajudar. Mesmo, é isso mesmo, Deve tem ajudar. razão. É isso? Bom, para encerrar, deputada Renata Bueno. Bom, Pode pedir votos, inclusive, viu? Tem muito italiano assistindo o programa. E aí isso é fundamental. O Fernando Mauro falou, 1/3 somente vota, né? Então agora, enfim, esses dias aí em torno do dia 15 de fevereiro, as pessoas vão receber as cédulas, estarão recebendo as cédulas, e todo mundo precisa estar atento em devolver o quanto antes para que esse voto chegue a tempo de ser contabilizado. E o porquê de votar, né? A vantagem de votar, de ter a cidadania, o porquê votar. Porque hoje o governo italiano ele tem essa consciência que todos os italianos que moram fora do território nacional, espalhados pelo mundo, são os promotores da Itália, do Made in Italy, que eles chamam, né, no mundo todo. E isso é muito legal, porque a cultura italiana, não só a música, a gastronomia, né, tudo isso vem espalhado também por esses italianos que já estão rodando o mundo há muitos anos, né? Mas nós temos que lembrar que esses italianos eles vão ter valor perante o governo da Itália se eles se manifestarem. Se eles se manifestarem, e o voto é o principal instrumento de manifestação do cidadão italiano que está no mundo. É o voto. Então, se ele votar, ele vai demonstrar o interesse que ele tem para com o governo italiano. Se nós aqui no Brasil, por exemplo, que já somos sempre um pouquinho acima da média, né, de votação. Por exemplo, a América do Sul vota em torno de 30%, o Brasil vota em torno de 32%. Então, se nós conseguirmos crescer a participação do eleitorado ítalo-brasileiro nessa eleição agora, o Brasil terá muito mais força lá na Itália,
independente, né, se sou eu a deputada, se o Fernando vai estar comigo, mas nós teremos muito mais força para dizer, os ítalo-brasileiros têm interesse com a Itália, vota e quer sua representação forte, não só para defender os seus interesses, mas para defender a pátria Itália em qualquer situação. Então, esse é o recado e nós precisamos votar e deixar o nosso pedido, né, Fernando? É verdade. Nós lançamos o movimento Passione Itália. Passione Itália. Passione Itália. Os partidos lá também são apaixonados, assim, apaixonantes. E nós estamos, exatamente, justamente porque É uma tudo esquadra. aquilo que une, né, esse mundo ainda é a paixão, ainda são as grandes questões culturais. Mas a gente tem uma grande aliança que se chama, uma coligação que nós estamos participando, que é o Civica Popolare, Civica Popolare como se escreve, onde a pessoa que receber a cédula em casa, ela vai ter o passo a passo de como votar, ela precisa marcar o X no símbolo, porque diferente de como é no Brasil, que é número do partido, lá é um símbolo. Então nós precisamos marcar este símbolo e depois escrever embaixo. Nos deputados, até 2 candidatos, você pode escolher de uma mesma lista, Renata Bueno e um segundo candidato, ou a Silvia Alciati, ou a Simone Senen, ou a Elaine do Distrito Federal. Então nós temos os nossos candidatos. E também... Pode votar em 2. Pode votar até em 2 como deputado da mesma mas lista. E a outra cédula separada é uma cédula para o Senado. Que aí nós Também temos 2. Mesma coisa, você vai marcar o X, pode escolher até 2 senadores também. No Brasil nós temos Fernando Mauro, que está aqui, o nosso querido amigo, grande participador aí da sociedade, né, ítalo-paulistana. E temos também a Helena Montanarini, que é aqui da capital de São Paulo. E temos também candidatos ao Senado na Argentina e no Equador. Então, também pode escolher até 2 candidatos ao Senado. Mas isso... Fechou o envelope, está lá o passo a passo, está já selado e pago para que seja devolvido pelo correio. É uma Você pode- sinalização bem. do povo brasileiro de participar da política italiana. Para encerrar, vocês dois vão ter Sinal. um problema duro. Primeiro, a Itália não foi classificada na Copa do Mundo. Mas isso não é bom, Não, né? não, pera, vou Tocar no ponto fraco Isso é aí. terrível. Pera. Preciso terminar o programa, ponto deputado, fraco, e passar a palavra para o deputado da Visay. estimulante. Segundo, vocês pararam de contratar jogadores brasileiros. Pronto, aí... Ai, meu Deus. Deputado da Visay, para encerrar, nosso Mas tempo lembra já que se não é esgotou, viável, hein? é um problema. Para fechar o O programa. Palmeiras está indo bem nesse momento, Graças então a Deus. compensa isso tudo aqui no Brasil. Muito bem, né? Mas dá-lhes uma palmeirenses. satisfação estar aqui com a Renata, com o Fernando, com o Vitor, né, com o Jorge, poder ter falado disso e dizer isso, olha, recebam o voto em casa, votem rapidamente e coloquem no correio para dar tempo do voto chegar lá e a gente ter os nossos representantes, o Fernando no Senado e a Renata continuando lá com esse belíssimo trabalho que ela está fazendo, porque isso faz toda a diferença para os italianos, né, que moram aqui no Brasil, que estão aqui, para os descendentes, para melhorar a relação com a Itália. Parabéns e sucesso aos candidatos, o Fernando e a deputada Renata Bueno. Também muito obrigado pela presença dos senhores aqui, Grazie deputado mille, Vitor. grazie Grazie, mille. um piacere. Deputado da Visay. Arrivederci. Quando a Renata respondeu que pode votar em 2, ela tirou um peso da minha consciência. Pronto. Mas do mesmo Por quê? partido, 2 mesmos partidos. não, sempre do mesmo partido. Porque Sempre do mesmo Por exemplo, a Renata vai poder votar em 2 senadores. Um tem que ser eu. Lógico. Sucesso a todos, muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Em Discussão com Vida. Eu espero você.